Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está no Brasil. Ele chegou no horário previsto, pouco antes das 7 horas da manhã, em Brasília, cumpriu suas obrigações na alfândega do aeroporto como um cidadão comum e foi para a sede do PL, onde a mulher Michele e alguns parlamentares, deputados, senadores e políticos outros o aguardavam para os cumprimentos, vez que a segurança impediu manifestações no aeroporto de Brasília e até mesmo no seu percurso até a sede do partido, onde ele ainda pode fazer um pronunciamento à nação. Nos Estados Unidos, ontem à noite, antes de embarcar para o Brasil, Bolsonaro disse que vai viajar pelo país todo e evitou assumir a condição de líder da oposição ao governo Lula. No comentário que fizemos aqui ontem, nós reconhecemos que Bolsonaro será um dos dois principais adversários do governo Lula. O outro é Ciro Gomes, que está de volta também ao Brasil e ao Ceará, mas apenas na próxima semana. Ciro está em Boston, em missão acadêmica. Bolsonaro falou com jornalistas, mas mesmo assim falou pouco antes do seu embarque ontem à noite em Orlando. Vamos ouvir um pouco do que ele disse. O resultado das eleições foram bastante apertados. Foi um sentimento muito forte no Brasil de indignação, né? E eu resolvi sair de lá, não passar faixa e deixar que o Lula, né, assumisse o governo sem ninguém fazendo uma oposição do lado dele. Eu fiquei quase 3 meses aqui, praticamente em silêncio. Tenho acompanhado tudo que vem acontecendo no Brasil. E, infelizmente, o Brasil não vai bem. Fiquei aqui na Flórida, no estado republicano, onde gostaria muito, né, que os nossos estados fossem parecidos com a Flórida. Aqui tudo é bastante diferente do Brasil. É uma liberdade para você abrir uma empresa, para você contratar gente, para você fazer negócios. É um ambiente seguro. Existe aqui a liberdade de expressão, o direito à ampla defesa, o respeito às religiões, à propriedade privada. Não encontrei nenhum brasileiro que não estivesse feliz aqui com o seu trabalho. Então eu digo, a liberdade acima de tudo aqui. E a gente buscou, né, chegar próximo disso no Brasil. Logicamente, temos impedimentos até nacionais, mas ao longo do meu governo, procurei, junto com a minha equipe, especial a equipe econômica, se aproximar da liberdade para o trabalho, como tem o povo aqui nos Estados Unidos. Bom, depois, se o presidente ainda vier a falar no curso do nosso programa, nós colocaremos alguma coisa do que ele disser. Ontem, uma das manchetes do nosso programa foi a decisão do ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, de encaminhar o processo que investiga possíveis desvios de recursos públicos pelo chamado Consórcio Nordeste, nos 2 anos da pandemia do Covid-19, na compra de equipamentos e medicamentos para o socorro às vítimas da pandemia, que, segundo denúncias,
essa compra não teria sido entregue. Portanto, os equipamentos e os remédios não teriam chegado à região nordestina. Esse consórcio do Nordeste foi motivo de reiterados pronunciamentos do senador cearense Eduardo Girão e outros aliados do ex-presidente Bolsonaro. Nós voltamos a falar desse tema para esclarecer aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas que o fato de o ministro Og Fernandes, do STJ, ter encaminhado o processo para o Supremo Tribunal Federal é por estar envolvido no caso, na investigação, algum ou alguns parlamentares, pois os deputados federais e senadores só podem ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal. No Superior Tribunal de Justiça, só os governadores estaduais são investigados. O governo Lula parece reconhecer que não haverá acordo entre os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto ao processo legislativo de tramitação das medidas provisórias. E ele, governo Lula, vai evitar emitir novas medidas provisórias e encaminhar ao Congresso as matérias que seriam tratadas em medidas provisórias em projeto de lei. Hoje, o jornal Valor Econômico trata dessa questão das medidas provisórias. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Valor destaca que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo cogita, eventualmente, transformar algumas medidas provisórias em projetos de lei. Ele ventilou a possibilidade quando questionado por jornalistas sobre o impasse entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para a instalação das comissões mistas. Pode ser uma alternativa para alguns dos projetos, para você não ter 12 comissões mistas instaladas ao mesmo tempo. Se existir a alternativa de transformar algum desses temas em projetos de lei de urgência constitucional, nós estamos dispostos a isto, afirmou. Ele ressaltou que o governo sente um clima bom no Congresso Nacional para aprovar a medida, a exemplo do novo Bolsa Família, a recriação do Ministério da Cultura, o CAF, e a reestruturação do governo. Os deputados estaduais do União Brasil, Felipe Mota e Sargento Reginauro, foram ontem à sede da Polícia Federal no Ceará pedir informações oficiais sobre o possível envolvimento de deputado cearense com ações do crime organizado, como já falamos aqui, criticando, aliás, o capitão Wagner, que em suas redes sociais abordou esse tema na última sexta-feira, mas não citou os nomes dos políticos e advogados cearenses que constavam ou constam numa prestação de contas dos marginais em viagens à Fortaleza. Antes da ida à sede da Polícia Federal no Ceará, os dois deputados falaram do assunto ou sobre o assunto no plenário da Assembleia Legislativa.
Vamos ouvir o que disse o deputado Sargento Regiral. Primeiramente, para destacar, deputado Felipe Mota, chegou aqui agora pelas redes sociais ao meu conhecimento que o deputado Eunício Oliveira está questionando a fala do capitão Wagner sobre o processo o inquérito da Polícia Federal, que apontou a relação do PCC num relatório amplo de investigação, onde havia um plano para sequestro e assassinato de algumas autoridades, dentre elas o senador Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro, ex-juiz, que foi o responsável por colocar o atual presidente na cadeia. E aí, nesse inquérito, aparece o nome de escritórios de advocacia no estado de Ceará, aparece o nome de um prefeito e aparece a expressão deputado. Deputado. Não diz quem é o deputado cearense, se é estadual, se é deputado federal. Não deixa claro, por exemplo, se deputado é um codinome. É um codinome? Nesse momento, esse relatório coloca em suspeição os 46 deputados que estão em exercício nessa casa, os deputados federais que estão em exercício na Câmara Federal, e nós precisamos de esclarecimentos. E não se preocupe, deputado Eunício Oliveira, que o União Brasil, que tem como seu presidente estadual o secretário de Saúde de Maracanaú, nosso grande líder, capitão Wagner Souza, juntamente com o Felipe Mota, nosso vice-líder, e eu, estamos encaminhando à Polícia Federal, será protocolado hoje, um pedido de informações da Polícia Federal. Esse inquérito foi já destaque na imprensa cearense e coloca uma espada sobre a cabeça desses deputados. E a gente precisa esclarecer a sociedade. Não dá para levantar uma suspeita dessa grave de um deputado, um parlamentar cearense envolvido com uma das maiores facções criminosas desse país e a gente não saber quem é. Então é preciso de respostas. Bom, sem dúvida, a Polícia Federal não responderá nada aos 2 deputados estaduais. Eles foram a sós, porque eles postaram nas redes sociais fotos com a cópia do documento que eles estavam entregando lá na portaria da Polícia Federal no Ceará. Também porque a Polícia Federal nada informará, porque o inquérito não tramita no Ceará. O inquérito tramita no estado do Paraná. Depois, o inquérito já é público. A juíza responsável pelo feito tirou o sigilo de justiça que estava acobertando a investigação até o momento em que ela se tornou pública. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes locais e nacionais. Letícia. Bom dia, Edson, e a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que partidos pedem no Supremo Tribunal Federal que sejam suspensos pagamentos de acordo com a leniência da Lava Jato. Na ação, as legendas sustentam que a suspensão dos pagamentos não precisa implicar anulação dos acordos e deveria atingir apenas os compromissos pecuniários assumidos pelas empresas. A OAB pede prioridade na tramitação de ADIs sobre a juiz de garantias. A implementação do juiz das garantias está suspensa desde 2020 por ordem do ministro Luiz Fux. Na sessão da semana passada, os próprios ministros no plenário criticaram a demora para este julgamento.
Ministro também do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defende autorregulação para combater ataques pela internet. O ministro acompanhou no período da manhã o segundo dia de audiência realizada pela Corte. E projeto reserva vagas de estágio para estudantes vulneráveis e mães adolescentes. A proposta ainda será despachada para análise das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete de hoje é o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. A manchete diz que Lula não vai fazer o que bem quer do futuro da nação, diz Bolsonaro em primeiro discurso no Brasil. O ex-presidente chegou no Distrito Federal hoje, após 3 meses nos Estados Unidos, em meio ao escândalo das joias da Arábia Saudita. Ao desembarcar, ele foi direto para a sede do PL, do Partido Liberal, a qual faz parte, na capital federal. Agora, com os destaques do Globo, temos em principal manchete sobre teto de gastos. No Senado Federal, Haddad diz que âncora fiscal está em linha com o que tem de mais avançado. O ministro da Fazenda se reúne com os senadores para expor o novo arcabouço fiscal. Temos também sobre a estratégia do Planalto. Lula reconhece que falas sobre Moro foram inapropriadas e deve ter cuidado com Bolsonaro. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que Bolsonaro mira Lula em primeiro discurso na volta ao Brasil e diz que petista não fará o que bem quer, como nós já mencionamos. Temos também sobre Previdência, que órgão que julga recursos de aposentadorias levará 16 anos para zerar fila, estima o Tribunal de Contas da União. A auditoria do TCU aponta falhas em procedimentos. E também temos que a Procuradoria pede cassação do ministro Renan Filho e do governador de Alagoas. Políticos são acusados de se beneficiarem eleitoralmente de programa de assistência. Bom, o deputado estadual Felipe Mota denunciou ontem na Assembleia Legislativa que o governo do estado reservou menos recursos do que havia sido liberado no governo Cid Gomes para o mesmo projeto de redução das filas de cirurgias eletivas. Vamos ouvi-lo. Estivemos segunda-feira visitando 2 hospitais regionais, Hospital Regional do Sertão Central e Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, onde eu percebi que aquelas estruturas pareciam mais hotéis 5 estrelas. Um hotel 5 estrelas, onde as pessoas tinham a questão da hotelaria hospitalar organizada, a alimentação, os médicos, tudo devidamente colocado nos seus cantos. E como nós temos grandes equipamentos, como atender o cearense naquelas unidades, que não tem emergência aberta para a população, eu venho pedir aqui encarecidamente à senhora secretária de Saúde que nós façamos um grande debate em favor do interior do estado e da capital e da região metropolitana sendo dividida. Nós sabemos que o governador do estado tem um chamamento público, um credenciamento de número 01/2023, que está em andamento nesse instante para que o governo consiga executar um programa que, inclusive, este deputado foi favorável, que é o mutirão das cirurgias eletivas do nosso estado. Mas pasmem a informação que eu tenho. Fui buscar, dentro de alguns hospitais, a informação que o governo do estado tinha posto. Está aqui o documento. Era bom que o líder do governo depois pegasse esse documento para as tratativas serem mais fáceis, dizendo que, deputado Felipe Mota, eu estou muito preocupado com esse mutirão de cirurgias, que o senhor tanto diz que foi favorável, mas que não vai sair. Eu disse, mas por que é que não vai sair?
Ele disse porque a tabela que o governo do estado está usando nesse instante, em 2023, é menor do que a tabela de 2018. 5 anos depois de uma pandemia, de um problema econômico, onde todos nós sabemos que o mundo ainda não voltou ao normal com os seus preços, nós temos uma problemática com as cirurgias. Bom, essa questão das cirurgias eletivas, os deputados estaduais, médicos, todos, do governo e da oposição. O da oposição fala abertamente, o do governo fala reservadamente, em off, como se diz no jargão jornalístico. Essas cirurgias, mais uma vez, esse projeto não terá sucesso. Os valores estabelecidos pelo governo são ínfimos para o pagamento das cirurgias. Na Câmara Municipal de Fortaleza, ontem, teve um momento, até certo ponto, tenso. Foi uma discussão entre os vereadores Adail Júnior e a Adriana Nossa Cara. Tudo isso por conta da mudança do sistema de catracas nos ônibus do transporte coletivo de Fortaleza. A vereadora Adriana Nossa Cara criticou a mudança, alegando dificuldades para a mobilização dos fortalezenses no entrar e sair dos ônibus. O Adail retrucou e a vereadora condenou o pronunciamento do vereador Adail e ele não gostou da tréplica e voltou à tribuna para criticar o comportamento da vereadora, alegando que ela utilizava-se da questão de gênero, do fato de ser mulher, para fazer sua defesa, mas agredia como se um homem fosse. Aliás, lembrando até um episódio acontecido há alguns anos na Assembleia Legislativa, quando uma deputada estava a criticar o governo do Estado, que à época era o governador Cid Gomes, e a então deputada, hoje conselheira Patrícia Saboia, disse mais ou menos a mesma coisa que a Adail disse ontem, referindo-se a ela, a Eliane Novaes, disse que, deputada, a senhora ataca como homem e vai se defender como mulher. Começa chorando na tribuna da Assembleia. E o ambiente, naquele momento, também não ficou muito agradável. É lamentável que ainda tenhamos no Parlamento municipal, estadual e federal. O federal de ontem de antes de ontem, aliás, foi super negativo para o país, das reuniões da Comissão de Constituição e Justiça. Agora nós vamos ouvir o que disse, primeiro, a vereadora Adriana Nossa Cara. E o povo de Fortaleza está passando mais de uma vez por dia para ir e voltar do trabalho, para ir e voltar da faculdade, para ir e voltar do serviço ou para fazer qualquer outra coisa que seja necessário dentro da nossa cidade. A Prefeitura de Fortaleza implementou, a partir das pessoas que cuidam dos ônibus, das diversas concessionárias dos ônibus, essa catraca dupla, é uma roleta em cima da outra, e essa última semana ainda incluiu mais uma barra em cima das duas
catracas duplas. Isso tem causado um constrangimento e uma humilhação dentro do transporte coletivo. Há relatos absurdos de pessoas gordas, de idosos, de pessoas com deficiência, de mulheres gestantes, de pessoas que andam com crianças de colo, de pessoas com a mobilidade reduzida, que estão, porque para você passar numa catraca como essa, você passa na catraca com ônibus em movimento. Pessoas que andam com mochilas, que precisam, porque passam o dia todo fora de casa e precisam ter uma bagagem para dar conta do dia fora de casa, que andam com suas mochilas e que agora estão prejudicadas quando utilizam o transporte coletivo. E aí eu já vou me encaminhando aqui para o final da minha fala, dizendo para vocês qual é o histórico do transporte coletivo em Fortaleza. Primeiro, atraso do ônibus. Gente que passa 1 hora, 1h30 na parada de ônibus esperando o ônibus. Redução das frotas, que já acontecia muito antes da pandemia, porque tem periferia que o ônibus nem passa no final de semana, porque na cabeça da gestão municipal, ônibus é só para trabalhar, no final de semana ninguém precisa de ônibus não. Demissão em massa dos trocadores. Função dupla dos motoristas de ônibus que durante um bom período precisavam receber o dinheiro para a pessoa poder passar na roleta. Ônibus lotado, que é uma realidade permanente, sobretudo com a redução das frotas. Ar-condicionado, porque os ar-condicionados sempre eram nos bairros nobres. Ar-condicionado nunca foi democratizado nos territórios de periferia. E agora, com a nova invenção das roletas, se reduziu o espaço das cadeiras preferenciais. Aí quem é uma pessoa gorda, uma pessoa que esteja com muita mochila, precisa ficar lá na parte da frente, no espaço das pessoas preferenciais. E aí está todo mundo acumulado lá na frente e o resto do ônibus com quem conseguiu passar na roleta. Muito bem, muito bem. Adail Júnior não gostou. Vamos ouvi-lo. Eu ouvi no pronunciamento da vereadora Adriana Nossa Cara, e ela na conclusão do seu pronunciamento, falando que está em conformidade, não está em conformidade com as leis, citou lei federal, acho que é a 13.460, citou decreto 6.490, mas não disse exatamente o que está de errado. Além das catracas, que eu concordo, tem que a prefeitura rever, mas vereadora Adriana, o resumo do transporte coletivo da cidade de Fortaleza, que Vossa Excelência com certeza não usa e nunca usou, só pode, porque se Vossa Excelência tivesse usado há 10, 15, 20 anos atrás, 10 não, que começou a mudar exatamente há 10 anos atrás, quando nós da gestão do prefeito Roberto Cláudio recebemos o prêmio da melhor mobilidade urbana, a cidade que mais melhorou a mobilidade urbana do mundo. Vereadora Adriana, aumentou a velocidade do transporte coletivo em 282%, vereador de Mangueira, de Maravilha. Então cita-se aqui o exemplo, que é bem verdade, nós temos que rever, da catraca, e quer botar no bojo do pronunciamento uma coisa que é prêmio mundial. E o Sarto está dando continuidade. Bom, o vereador Adail fala demais. Nós temos que encerrar o nosso programa lamentando que o ex-presidente Bolsonaro começou a falar agora há pouco e também nós não temos tempo, mas o nosso blog continuará acompanhando e detalharemos mais informações sobre isso. Obrigado pela audiência e amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando o celular de vocês para este QR Code. Até amanhã.